Bem-vindos de volta, meus amigos do canal Coleção Paralela. Comecei diferente dessa vez. Às vezes eu fico gastando um tempo pensando em maneiras diferentes de começar os vídeos, sabia? Mas acaba que eu não sou criativo e começo quase sempre do mesmo jeito. Mas este é o canal Coleção Paralela, aquele é o bom e velho mestre do terror. E a gente vai falar neste vídeo, eu vou falar neste vídeo na verdade, de um gibi que faz mó tempo que eu tô querendo falar. Pausa pro café. Café, não é suco dessa vez. Café. De um gibi que faz mó tempo que eu tô querendo comentar a respeito, mas por uma razão ou por outra eu acabo não comentando. Não é uma aquisição recente, não é algo novo, é só alguma coisa que eu tenho algo a dizer. Talvez para falar mais uma vez nesse canal sobre expectativas e realidade. O que a gente vai falar? A gente vai falar dessa ediçãozinha aqui, ó. Ajeitamento. Meu ajeitamento nunca fica bom. Vocês já estão ligados nessa fita, mas tudo bem. E continua ajeitando. Ajeitei. A propósito, esse é mais um dos vídeos diurnos do canal, vocês já sabem o que significa. Mas, gente, vamos falar mais sério agora. Eu queria falar sobre Os Melhores do Mundo, o número 1 da editora Abril. Eu tenho essa edição já faz algum tempo, eu comprei ainda no Rio Grande do Sul. Se não me engano, eu comprei do meu amigo João, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, mas faz bastante tempo. E quando eu comprei, eu lembro que eu comprei única e exclusivamente por duas razões. Primeira razão, era um número 1. E eu tenho muito essa coisa da mítica do número 1. Eu sempre tive, quando eu era moleque, era muito raro a gente ver um gibi número 1. Segundo, essa capa, apesar de, obviamente, das diferenças, tanto quanto alguns personagens trocados, tipo Lanterna Verde não é o clássico Hal Jordan que eu tanto conheci, o Aquaman tá muito diferente do que sempre foi, e os demais personagens, o próprio Flash também, né? Os demais personagens todos em fases distintas daquelas que eu acompanhei quando menino. Mas aqui tinha a formação clássica da Liga da Justiça que eu aprendi a ler, aprendi a gostar quando eu era moleque. Então, e Os Melhores do Mundo me parecia trazer essa proposta, né? Trazia essa proposta, tanto que tem aqui os maiores heróis juntos novamente. Trazia essa proposta de meio que ressuscitar a Liga da Justiça clássica. Pelo menos foi assim que eu sempre entendi. Mas na época do lançamento, que isso foi em 1997, eu não cheguei a acompanhar a revista, vinha comprar muito tempo depois. Então quando eu peguei essa edição, eu tinha, obviamente, certas expectativas. A página de apresentação, vamos dizer assim, trazia isso aqui. Tudo vai acontecer aqui na revista Os Melhores do Mundo. A destruição do Sol da Terra na Odisseia, a noite final, né? Eu pausei onde não havia pausa, né? A destruição do Sol da Terra na Odisseia, a noite final. A morte de Parallax, o novo Super-Homem, ainda se chamava Super-Homem na época. A reestruturação da Liga da Justiça com roteiros do consagrado Grant Morrison. E tudo começa agora, essa parte não está aparecendo, mas é o que está aqui. Vou subir um pouquinho para aparecer. Vai afastar um pouco mais dos desenhos, mas também aqui também não tem nenhuma novidade, né? Nada que ninguém conheça. Tudo começa agora, neste momento, nesta edição, venha com a gente. Eu confesso que eu já achei a página de apresentação, como eu falei, essa página de rosto, eu já achei meio decepcionante. Normalmente edições número 1 trazem alguma certa pompa, uma certa circunstância, né? Primeiro número traz uma apresentação, uma folha de rosto ali mais legal, com uma pegada mais épica, tentando nos convencer, enquanto colecionadores, a adquirir aquela revista e continuar e tal. Aqui eu achei que foi bem fraquinho, mas a Abril
já estava começando a entrar em umas fases meio difíceis assim, já era 97, então não é de se surpreender. Mas o que eu achei das histórias em si? Bom, o que eu achei? Eu achei que elas nem de longe refletiram aquilo que eu esperava que refletisse. Eu não gosto, por exemplo, dos desenhos. Essa primeira história, Mentiras Verdadeiras, traz roteiros do Fábio Nicieza e do Mark Waid, dois caras conhecidíssimos. Dos dois eu acho que eu sou um pouco mais o Mark, mas que pra mim não mandaram tão bem assim. E os desenhos do tal do Jeff Johnson, Derek Robertson, que eu não gosto dos desenhos, me lembra muito a arte daquelas animações da Liga da Justiça e tudo mais. Por alguma razão me lembra e é isso. Eu acabei não conseguindo me cativar. Eu esperava outra coisa, cara. Eu vou dizer o que eu esperava. Ingenuamente, muito ingenuamente, eu esperava que isso fosse uma espécie de reboot. Eu não gosto de reboots, na maioria das vezes, mas no meu ponto de vista, na minha opinião, os super-heróis, tanto os da Marvel quanto os da DC, se perderam de tal maneira, ficaram esquisitos de tal maneira à medida que íamos avançando até os anos 2000 e dali pra diante pra mim só degringolou, que eu cheguei a ansiar que esse fosse uma espécie de reboot, uma espécie de recomeço. Tipo, eu pensei, tá, eles não quiseram pegar os heróis clássicos, as formações clássicas, porque seria complicado, o Flash original, né, o Wally West morreu, essas coisas todas, mas eles vão pegar o que tem e dar um novo início, um novo start na Liga da Justiça de uma maneira que vai ser interessante. Só que, cara, não foi o que eu vi aqui. Não foi o que eu vi. Há uma ideia que me parece muito mal costurada, pelo menos me pareceu na época, muito mal costurada, de juntar novamente os personagens clássicos, os personagens fundadores da Liga da Justiça, e eles voltam a lutar juntos e tal, se reúnem juntos é ótimo, né? Se reúnem, mas de uma maneira que tá capenga, velho. A história vai sendo contada de maneira muito fuleira. Uma coisa é uma história dinâmica, uma coisa é uma história envolvente, uma história dinâmica, uma história que não está sendo construída para tomar seu tempo, que não quer se perder em meandros, que ela avança. Outra coisa é uma história que é simplesmente trivial, que parece só uma reunião de antigos colegas de faculdade. Acabou que os melhores do mundo não tem nada de melhores do mundo pra mim, né? Não me pegou. Depois tem essa história aqui, a mesma coisa, né? Mark Waid, Fábio Nicieza, Caio Pano, né? Com os Derek Robertson nos desenhos. A arte continua não me agradando, o roteiro continua não me agradando. Há uma tentativa de trazer novos ares, novos frescores a velhos lugares, por assim dizer, mas que não me pega. Como eu disse a vocês, eu não cheguei a ler Melhores do Mundo na época do lançamento. A revista Melhores do Mundo, né? Eu quero dizer. Eu não cheguei a ler na época do lançamento, mas eu tive experiência com outros, tipo Heróis Renascem, Novos 52, aquele monte de coisas oriundas de 1 milhão de reboots, mudanças, que tanto Marvel quanto DC sofreram com o passar do tempo. E eu descobri que eu não gostava. Eu não gostava da fase deles, a fase ano 2000 em diante. Tanto quanto da Marvel quanto da DC, muito pouco me interessa. Não me atrai. E
aquelas experiências que eu tive antes, embora elas tenham vindo depois, lembre-se, eu não li cronologicamente falando, repito, eu não li isso quando foi lançado. Mas aquelas experiências do que eu peguei já me mostrou que eu achava ruim. E quando eu vim a ler isso aqui, finalmente, eu dei graças aos céus por eu não ter lido na época. O Caçador de Marte, que pra mim sempre vai ser Ajax, o marciano, com cara de quem tá extremamente puto. Bom, eu fiquei feliz por eu não ter lido na época, entendeu? Porque é incrível como soou pueril, como soou vazio, como soou só uma tentativa desesperada de vender gibi, essa reunião da Liga da Justiça numa formação mais clássica. Né? As próprias razões para os caras estarem agindo juntos de novo me pareceram fracas, me pareceram triviais demais. Eu acabei guardando a Melhores do Mundo número 1. Como eu disse, quando decidi mudar para Santa Catarina, eu passei muita coisa adiante. Eu negociei muita coisa, eu dei muita coisa de presente. Acabei ficando com ela porque, como eu falei, cara, eu tenho uma mítica com o número 1. Eu sempre digo, não é toda coisa que é rara. Por raro, entenda-se difícil de ver, difícil de encontrar, né? Nem toda coisa que é rara, que é difícil de encontrar, é valiosa. As pessoas querem muito. E nem todo número 1 também é valioso, né? Tem um monte de gibi lançado aí, de coleção lançada aí, cujo número 1 não interessa a ninguém, porque a coleção foi uma merda, literalmente. Mas eu tenho essa coisa com a número 1 desde moleque. Quando a gente era menino, nosso sonho era ter a número 1 das coleções. Era ter a coleção inteira, na verdade, que a gente nunca tinha, mas imagina ter o número 1. Então eu tenho, guardei, está comigo. Pensei em falar sobre ela hoje nesse vídeo para dizer isso. A vida do colecionador tem dessas, né? A gente tem os número 1s, a gente tem os nossos prazeres, as nossas tentativas, mas às vezes as coisas se resumem apenas a querer nos vender gibi. E não tem mais nada a dizer sobre isso, não é? Você tem essas experiências também? Você esperou muito de um reboot, de um recomeço, de uma reunião e descobriu que não era o que você queria? Você gosta de uma edição número 1? Quais são as razões pelas quais você costuma guardar um gibi mesmo quando você não gosta dele? São temas interessantes que, se você quiser deixar nos comentários aí, eu vou gostar. E por enquanto é isso, né? Estou indo embora. Meu amigo Mestre do Terror também está indo embora. Olha, enquadrei bonitinho o Mestre do Terror agora. E então nós fomos com batidinha na câmera.